relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser? Quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade? E estamos assentados às vezes como um parasita e um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Pai, como é que vamos fazer, pai? Mãe, como é que vamos fazer, filho? Nós temos um cordeiro assado aqui. Nós temos um cordeiro assado, né? Não é cru. Nós temos a palavra aqui, ó. E essa palavra, ela tem vida. Ela tem vida nela. Amém? Não é o sangue de animais. É o sangue do Senhor Jesus Cristo. É a vida dele em nós. Você vai aguentar a pressão? Até quando você vai, você pensa, até quando você vai com o seu casamento? Até quando que você vai com essa vida, com essas atitudes? Até quando você vai aguentar a pressão? Medite. Você acha que você vai segurar a sua vida cristã com, né? Como disse o profeta, vivendo essa vida de fingimento. Se começarmos fingindo que somos cristãos, sem voltarmos para a própria base, que é o novo nascimento, você vai explodir em algum lugar. O que vai segurar, irmãos, os casamentos hoje? Pergunta, o que vai segurar os casamentos? Você entendeu que eu falei plural ou não? Você entendeu que eu falei? O que vai segurar os matrimônios? Quem vai segurar os jovens? Quem vai segurar nossas crianças? Quem? Vai explodir. Está explodindo. Mas nós temos um cordeiro. E eu agradeço a Deus por isso nesta noite. Eu estou grato a Deus por isso, por ter esta palavra nesta noite. Que me segura, que te segura. Que vai segurar as nossas famílias. Que vai segurar o nosso lar. Que vai segurar, irmão, que vai suportar esta pressão, esta onda que se levantou agora aí, ó. Vai vir outra maior ainda, irmãos. O diabo está preparando uma maior ainda. Sabe quantos mil... Você pensa que é assim, irmãos? Sabe quantos milhões? Eu estava olhando hoje de rendimento que já deu esse filme da Barbie. Procura lá para você ver quanto já deu de rendimento.
Parece uma coisa fútil, uma brincadeirinha, uma coisa. Olha quanto já deu de rendimento isso já. Já deu bilhões de rendimento. É sinal que está atingindo milhões e a intenção. É tipo assim, irmãos, é a cartilha, é a evangelização do diabo. Do diabo. Fazendo que as pessoas tolerem, que as pessoas simplesmente, como diz o profeta, simplesmente tolerem, simplesmente parece que fica assim, é normal, não é normal. Vai explodir. Vai explodir. Se um corvo tentar chegar lá em cima, cada pena vai sair dele. Ele não é pressurizado para tanto, ele não pode suportar a pressão. Mas a águia é o único pássaro que é nascido com esse tipo de pena, que pode subir tão alto onde um falcão nem mesmo conseguiria chegar perto. E quanto mais alto você vai, mais distante você pode ver. E ele disse, quanto mais alto você sobe, mais distante você pode ver. Irmãos, esse filme já arrecadou 459,4 milhões no mercado interno e ultrapassou a marca de 1 bilhão no domingo. 1 bilhão de dólares. 5 bilhões de reais. Aguenta aí. Aguenta. Segura aí. Para quê? 1 bilhão em bilheteria. 1 bilhão. 5. Aguenta aí. Aguenta. Em vez de nós comer o cordeiro, está fazendo o quê? Aguenta. Você tem que estar comendo o cordeiro. Aí você está preocupado com o seu filho, irmãos, não está? Você está preocupado com a sua filha, não está? O filho chegava, pai, como é que vamos fazer? Vamos fazer o quê, meu filho? O que você tem que fazer? Vamos comer o cordeiro assado. É isso aqui que tem vida. É isso aqui que livra do anjo destruidor. Não tem nada nesse mundo que vai livrar nossa família, a não ser este cordeiro assado. Nada! Esse cordeiro assado que é a palavra da hora, que vai dar fé de arrebatamento, que vai dar fé de transladação. É um pouco duro a mensagem, irmão. Mas é hora de Deus tirar o nosso foco, sabe? Tirar a mente das pessoas desse grande psiquiatra chamado Satanás. Lembra do culto passado? Quem que era aquele psiquiatra? Você acha que era um homem? Aquele psiquiatra, você nunca beijou, você nunca abraçou, se chama Satanás. Mas tem uma palavra que está tirando a mente das pessoas disto e trazendo para o correto. Para as coisas corretas. Escute o conselho de Deus nesta noite. Coma o cordeiro com a sua família, no seu lar, na sua casa. É hora de você pegar, vamos comer o cordeiro? Vamos. O pai é responsável. A mãe é responsável. Pegue os seus filhos. Pegue a sua família. Se reúna ali e coma o cordeiro. Amém? Coma a palavra, irmã. Coma a palavra. Se alimente desta palavra. Ela tem vida. Ela tem vida, você entendeu? Ela tem vida, porque quando você come o alimento natural, ele faz células naturais. Então a gente se preocupa em comer o alimento e beber a água e comer o alimento para nós se mantermos vivos. Se preocupa em comer a palavra
para se manter viva, se manter vivo. Pare com essa curiosidade, sabe, irmãos, de querer saber. Eu não tenho, mas quer saber de tudo o que está acontecendo. Ai, fiquei sabendo disso aqui. Ai, fiquei sabendo disso aqui. Ai, fiquei sabendo. Eu não quero saber. Eu não quero saber. Ah, mas o fulano de tal, eu vou orar por ele. Ah, fulano de tal, eu vou orar por ela. Eu só quero orar por ela. Cuide. Vigie. Escuta este conselho nesta noite. É o que eu posso fazer com aquilo que Deus tem me chamado a fazer. Isso que eu estou dizendo para a igreja é uma inspiração que veio de Deus para mim. Enquanto eu estava viajando, Deus colocou no meu coração, diga para a igreja, come o cordeiro com a sua família. Vocês escutaram isso? Come o cordeiro assado com a sua família. Se você não está fazendo isto, é hora de você começar a fazer com a sua família. Amém? Feche os seus olhos neste momento. Feche os seus olhos neste momento. E faça essa pequena oração na sua alma, no seu coração. Com sinceridade no seu coração, na sua alma. Cada um, à sua maneira, né? Da sua forma. Pede para Ele, Senhor, acrescente minha fé. Eu peço que a igreja ore, no sentido assim, peço que você ore ao Senhor. E se a palavra te corrigiu, te chamou a atenção, te esquentou, você falou obrigado, Senhor, porque é para isso que nós temos vindo no culto. É porque você e eu somos filhos. E os filhos devem ser corrigidos. É porque Deus nos ama e Ele quer o nosso bem. Aleluias. Glória ao nome do Senhor, irmãos. Obrigado, Pai, por Tua palavra. Obrigado, meu Deus, por esta noite. Pai, nesta noite, todos nós estamos aqui. Eu não sei fazer melhor do que isto, Pai. Mas eu sei que o Teu Espírito Santo sabe fazer melhor do que isto. Só sei dizer, Pai, que dentro do meu coração está clamando esta palavra. Coma o cordeiro com a sua família. Come o cordeiro. Se a sua família é pequena, como disse, você tem alguém para comer junto, irmã, irmão. Ah, mas só é eu e o meu esposo. Então compartilhe com alguém a palavra de Deus. Coma com alguém. Convida alguém para comer junto com você. Vamos meditar nisto aqui. Vamos ouvir isto aqui. Coma o cordeiro assado, com ervas amargosas, com o sapato, com o lombo cingido, porque nós vamos sair daqui a qualquer momento. Creio, Pai, que a qualquer momento nós vamos sair daqui, Senhor. A pressão está aí. O mundo está insano. Está atingindo as adolescentes. Nós vemos até passando por aqui em nossos lares e famílias. Mas eu creio, Pai, que o Senhor tem dado para nós um lugar de segurança. Estas ondas têm se levantado e, como no natural, às vezes a água entra naquele barco, mas não afunda aquele barco, porque tem uma âncora, porque tem um piloto ali. E estas ondas não vai afundar o seu lar, a sua família, a sua esposa, o seu filho. Não vai afundar a sua vida espiritual. Senhor, nós oramos com alegria em nossas almas nesta noite, Senhor. O que nós estamos fazendo aqui? Comendo a palavra. Eu quero comer cada pedacinho desta palavra, Senhor, deste cordeiro assado que tem vindo para mim, que tem vindo para nós.
Assim como Sangar defendeu aquele pedaço de terra, ali era um alimento que eles iam comer, era um pedaço de terra com lentilha. Ele disse: os filisteus não vão tomar isto. Senhor, que cada um de nós, que cada pai nesta noite, cada família, cada irmã, possa receber esta palavra nesta noite, Senhor. Que teu Espírito vivifique lá dentro da sua alma esta palavra. E agradeça ao Senhor de todo o seu coração. Sim, adore a Ele, Ele merece toda a honra e toda a glória. Regue a palavra com um amém. Regue a palavra com o seu aleluia. Tenha companheirismo com o Cordeiro, como disse o profeta. Diga: isto é a verdade, Senhor. Regue a palavra agora. Vai regando individualmente. Se tem um ou dois aqui nesta noite que precisavam ouvir esta mensagem, ela está entregue em nome do Senhor Jesus Cristo. E ele receberá a sua libertação, e ele receberá a sua salvação, e ele receberá e alcançará a sua petição nesta noite, porque a palavra foi enviada, Senhor, e eu creio que foi inspirada do céu para dizer: coma o cordeiro com a sua família, coma o cordeiro assado com a sua família, coma o cordeiro assado com a sua família. Aleluias! Sim, Senhor, nós te louvamos, Pai, nós te adoramos, Senhor. Ora é o nome do Senhor. Satanás irá soltar. Satanás irá soltar as suas mãos deste pedaço de terra. Eu sei que ele não quer que você ouve estas palavras, esta mensagem. Ele quer que você endureça o seu coração. Mas diga neste momento: eu abro o meu coração para a palavra de Deus. E este cordeiro nós temos guardado por muito tempo. E nós temos recebido muita informação. É hora de sermos positivos na nossa maneira de viver. É hora de sermos positivos e ter certeza que nós fomos chamados como filhos de Deus para saber o que fazer com a palavra, para saber como agir, e que ninguém vai mover nós da nossa posição que Deus tem nos colocado. Somos mais do que vencedores. Somos mais do que vencedores. Aleluia. Somos mais do que vencedores, não somos? Obrigado. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Aleluias. Podemos dizer, né? Assim, né? Agora somos mais que vencedores, pelo poder no nome de Jesus. Nos tem feito reis e sacerdotes, e para sempre reinaremos. Somos mais que vencedores, pelo poder no nome de Jesus. Nos tem feito reis e sacerdotes, e para sempre reinaremos. Não é isso? É a hora dos argumentos, e muitos construtores saberão que construíram sobre areia movediça. Olha o que nós temos ouvido, ó. Pedra que rejeitaram os edificadores, foi a revelação, Filho do homem. Então cante bem. Mas aqui em um tesouro, uma ângula do mal destino vencer. Agora somos mais vencedores. Aleluia, aleluia. Refresca a sua alma. Vem estar
Jesus nos tem feito reis e sacerdotes, e para sempre reinaremos. Olha se isso não encaixa, irmão. As pressões vieram de todos os lados e fomos dados para olhar até o outro lado. Diga, mas pela graça de Deus resistimos, surpreendendo aos diabos. Sabíamos que fomos provados pela palavra de Deus. Pela janela do perfeito amor, Deus nos mandou seu sinal nas asas. Aleluia! Somos mais que vencedores. Aleluia! Somos mais que vencedores. Reinaremos. Vivemos esse novo ministério. O homem verá com seus olhos as obras de Deus expressadas através de sua noiva. Cada joelho se dobrará e língua confessará a loucura dos nécios. Esses corvos não vão alcançar, né? Mas os sábios que têm entendido isso se esforçarão e atuarão. Por quê? Somos vencedores pelo poder em nome de Jesus. Somos. Aleluia. Aleluia. Amém. Aleluia. Tem um desejo em seu coração de, antes de tomarmos a Santa Ceia. Amém. Amém. Podemos dizer amém, né? Amém. Podemos louvar ao Senhor. Amém. Você veio aqui para adorar ao Senhor, não veio? Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, né? Amém. Nós temos aprendido isto. Nós viemos aqui para adorar ao Senhor, louvar o seu santo nome. Amém. É para isso que nós estamos aqui nessa noite, né? E levantamos as nossas mãos, como disse a palavra, né? Levantando as vossas mãos quando entra no santuário, né? Graças a Deus. Voltando ao livro de Êxodo, né? Lemos o livro de Êxodo, no capítulo 12, a escritura que lemos no culto de domingo, e eu creio que foi de grande benefício para nós meditarmos neste Cordeiro, né? E eu gostaria que a igreja pudesse adorar ao Senhor e adorar a sua palavra nesta noite, né? Amém. Dizer amém, regar a palavra com amém. Eu creio que isso, irmãos, é de grande
irmãos, significado nós sabermos o que nós estamos fazendo aqui no culto, sabe? Não estarmos aqui sem saber, mas saber a hora que nós estamos vivendo, a estação que nós estamos vivendo, né? Tem aquele hino, né, que cantamos, a estação do arrebatamento, né? Não tem, igreja, aquele hino que se canta? Não sei se vocês conhecem. Conhece, né? Então, se vocês conhecem, reage dizendo assim, amém. Reage dizendo sim, conheço, né? Interage, né? Então, nós estamos na estação do quê? Na estação do arrebatamento, pela mensagem de arrebatamento, trazendo fé de arrebatamento. Nós ouvimos isto, né? Que Enoque, né, caminhou com Deus com fé de arrebatamento. Ouvimos isto domingo. Ele caminhou com Deus com fé de arrebatamento. E esta fé de arrebatamento é mais, vamos dizer, né? É mais fé, como disse o profeta na mensagem, alimento espiritual, em seu devido tempo, que vamos necessitar de mais fé nesse dia que estamos vivendo do que houve fé em todas as eras, porque é uma fé de arrebatamento, é de saída daqui. Então, vamos necessitar de mais fé. Então, estamos na estação do, diga junto, estação do, querem dizer forte? Na estação do, aí, pela mensagem de, trazendo fé de arrebatamento. Amém, né? Essa escritura de Êxodo capítulo 12, a instituição da primeira Páscoa, quando eles estavam, né, se preparando para sair do Egito. Aqui, eles estavam se preparando para sair do Egito. Nós vemos aqui, no verso 2, né? No verso 3, falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro. Tome cada um para si um cordeiro. Segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa. Conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro, ou o cabrito, será sem mácula. Aqui, irmãos, nós vemos aqui, né, bem claro, quero que os irmãos prestem atenção, como que vem as instruções de como proceder, de como agir. O Senhor falou a Moisés e a Arão, fala a toda a congregação. O Senhor falou a Moisés e disse, fala a toda a congregação. Fala o que para a congregação? Fala a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro. Aí ele começa a dizer como seria, como que era para fazer, e o cordeiro, ou o cabrito, tinha que ser sem mancha, sem mácula, tinha que ser um macho de 1 ano, o qual tomarei das ovelhas ou das cabras. Era para guardar até o 14º dia desse mês. Era para guardar até o 14º dia. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Aí era para tomar o sangue e colocar o sangue em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que
o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a cabeça com os seus pés e com a sua fressura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, comereis, é assim que vocês vão comer, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Amém? Vamos orar então? Pai Celestial, oramos a Ti nesta noite, agradecemos, Pai, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, e aqui estamos reunidos em torno de Tua palavra, e mais uma vez, oramos com entendimento, com inteligência, pedindo que o Senhor abra a porta da palavra, e que Teu Espírito Santo vivifica para nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Né? Podeis assentar. Sempre, irmãos, na hora da oração, ore. Né? Às vezes a gente fica escutando a oração e aquela tendência de não orar. Quando fala assim, vamos orar, faça a sua oração em favor da palavra, que Deus possa abrir a porta da palavra e vivifica a palavra para nós. Agora, essas são as especificações, irmãos, o mandamento do Senhor, de como era para ser feito. São alguns detalhes de que nós vimos aqui, que tudo aqui tem um significado. E às vezes deixamos passar por alto esse significado, né? Uma das coisas aqui que nós falamos domingo, né, para comer a carne do cordeiro assado. Esse detalhe dos lombos cingidos, do sapato nos pés, o cajado nas mãos, né, e para comer apressadamente, tudo tem um significado. No 12, nós vimos que ele disse, e eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais, uma matança dos primogênitos, tanto dos homens como do quê? Dos animais. Então não era só o primogênito dos homens, era tanto desde os homens até aos animais. Então pense, irmãos, na mortandade que estava ali. E em todos, veja bem, e em todos os seus deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Esta praga de mortandade. Agora, eu quero passar aqui para a igreja, para nós, né? Lendo e ouvindo um sermão pregado pelo profeta, titulado O Lugar de Adoração Provido por Deus. O lugar
de adoração provido por Deus, pregado em 25 de abril de 1965. Ele estava pregando num hotel em Los Angeles, Califórnia. Ele pregou este sermão em um hotel em Los Angeles, Califórnia, à tarde. Estava reunido ali, nesse lugar, e ele fala sobre isto e diz assim: eu sou um tanto pequeno, tenho uma voz pequena, mas uma grande mensagem do Senhor. Todos estão ouvindo, irmãos? Muita oposição de Satanás para trazê-la. Então, muita oposição de Satanás para impedir de trazê-la. Porém, chegaremos aqui de qualquer modo. Estamos confiados que será uma grande semana para todos nós, né? Então, ele começa, nesta mensagem, a falar deste pequeno assunto sobre o lugar de adoração provido por Deus. Nós observarmos este lugar de adoração provido por Deus, aonde ele toma a escritura de Deuteronômio, capítulo 16. Vamos um pouquinho nesta escritura, né, de Deuteronômio, capítulo 16, para observarmos aqui. Deixa eu ver aqui o versículo aqui. Guarda o mês de Abib. Deixa eu só ver aqui. É 16. Não. É 16, capítulo 1. Capítulo 1, verso 1. Observe, irmãos, que aqui fala sobre a Páscoa. Guarda o mês de Abib e celebra, veja bem, e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus, porque no mês de Abib o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Todos estão prestando atenção? Veja que a escritura que nós lemos lá no livro de Êxodo, né, que nós lemos ali, está falando sobre como eles fizeram na saída do Egito, como eles se comportaram, qual foi a ordenança. E aqui, né, ele está dizendo assim, guarda o mês de Abib, que é o mês de abril, e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus, porque no mês de Abib o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Eu lembro uma vez que eu falei sobre isto, né? E um irmão disse: pastor, eu não sabia que o povo de Israel saiu de noite do Egito. Não sei se você sabia, né? Então, sacrificarás a Páscoa ao Senhor teu Deus das ovelhas, das vacas, no lugar que o Senhor escolheu. Veja bem, no lugar que o Senhor escolher, para ali fazer habitar seu nome. Nela não comerás levedado, 7 dias nela comerás pães ázimos, pão de aflição,
porquanto apressadamente saístes da terra do Egito, para que te lembres do dia da tua saída da terra do Egito, todos os dias da tua vida. Levedado não aparecerá contigo por 7 dias em todos os teus termos. Também da carne que matares à tarde, no primeiro dia, nada ficará até amanhã. Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas portas que te dá o Senhor teu Deus, senão no lugar que escolher o Senhor teu Deus. É algo de se pensar, não é, irmãos? Não é algo de se pensar nessa escritura, de você observar, não somente ler por ler, mas de você observar que ele está dizendo, eu vou sacrificar ao Senhor em qualquer lugar? É para o Senhor mesmo, é de qualquer maneira? Não. Tem um lugar, é onde Deus escolheu. Olha só. Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhum das tuas portas que te dá o Senhor teu Deus. O que quer dizer isto, né? Então, eu vou adorar ao Senhor. Por isso que o tema desta mensagem é o lugar de adoração provido por Deus. Eu vou adorar ao Senhor, eu vou sacrificar ao Senhor. Tem um lugar, ele disse, mas vai no lugar que eu escolher. É neste lugar, para fazer habitar o seu nome. Ali sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, ao tempo determinado da tua saída do Egito. Então a cozerás e comerás no lugar que escolher o Senhor teu Deus. Depois voltarás pela manhã e irás às tuas tendas. 6 dias comerás pães ázimos, e no 7º dia é solenidade ao Senhor teu Deus, nenhum trabalho farás. Então veja que o profeta usa esta citação para pregar esta mensagem. E eu quero tomar assim algumas coisas que ele nos leva a olhar no parágrafo 32 desta mensagem. Ele fala de algo que eu quero usar nesta noite, né, que me veio esta inspiração quando estava lendo e orando. Ele usa assim, porém, agora nós tomamos todas estas palavras que poderíamos usar, todos estes grandes textos, o que nós estamos todos familiarizados com muito deles, e os grandes tipos da Escritura. Eu estava olhando ele dizendo, nós podíamos tomar estas palavras, poderíamos usar esses grandes textos, e ele disse, e que nós estamos todos familiarizados com muitos deles, tipos e sombras da Escritura, que nós estamos familiarizados de ouvir, de personagens da Bíblia, né? Vemos todos os personagens da Bíblia que foram sombras, que foram tipos, que fizeram, que atuaram em suas vidas, como Enoque, nós ouvimos o culto passado, e gostaria que a igreja se lembrasse disto, né? Que o profeta disse que Enoque disse, eu preciso ir, porque eu sou um tipo. Ele sabia que ele era um tipo de algo que estaria acontecendo nesses dias finais,
E ele teria que deixar uma sombra, um exemplo. Ele teria que deixar ali um testemunho. E toda vez, irmãos, que nós olhamos esses personagens, né, vocês devem lembrar que a Bíblia fala que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Não sei se vocês entendem esta expressão. O testemunho, né, lá no livro de Apocalipse, diz, é um espírito de profecia. Então, que a vida de Enoque era uma profecia. Uma profecia do quê? Desses dias que estamos vivendo. Hã? Vocês estão entendendo? É um espírito de profecia. Então, ele está dizendo aqui, poderíamos pegar esses grandes textos, o que nós estamos todos familiarizados com muitos deles. E os grandes tipos, da Escritura. Você vai olhando e vendo os grandes tipos da Escritura. Então você vê Josué, você vê Moisés, nós vimos Adão, nós vimos Abel, nós vimos Caim, nós vimos Sete, e Coré, Datã, Abirão. E aí você vai vindo e vê Abraão, Isaque, Jacó, Esaú, né? E Noé, e o corvo, e a pomba, e o rei Assuero, e Ester, e Vaste, né? E os juízes, e assim você vai vendo os grandes tipos da Escritura, mas tudo, irmãos, apontando para este último dia que nós estamos vivendo, a conclusão de tudo. Não sei se vocês conseguem entender isso, a conclusão de todas as coisas. E de segredos que Deus, né, deixou, né, oculto, de uma forma que ele expressa, né, escondidos dos sábios e entendidos, mas revelado aos pequeninos, porque Deus se oculta e se revela em simplicidade. Então, em Cantares de Salomão, vemos ali a história de amor entre Deus, né, entre Cristo e sua noiva, expressado, né, em Cantares. Em Provérbios, né, você vê Provérbios ali cheio de parábolas. Era Deus escondendo os seus segredos e revelando nesses últimos dias, podemos dizer assim, irmãos, essa grande história de amor, né? Este cântico que cantamos, né? Um álbum de família, não é? O álbum de família nas velhas páginas da minha Bíblia, não tem isso? O álbum de família nas velhas páginas da minha Bíblia, em retratos quase apagados, reconheci meus antepassados e descobri nas imagens desbotadas, eu claramente vejo Sara a sorrir com alegria, como se soubesse que algum dia esta noiva, enfim, entenderia. O quê? Sara sou eu. Amém? Então, no que tipifica Sara, né? Sara poderia ter sido morta por rir, né, consigo mesma, de que ela não teria capacidade e força para ter um filho. Então, naquele momento, ela ria-se consigo mesmo. E naquele riso consigo mesmo, ela poderia ter sido morta. Quantos lembram disso? Estão me acompanhando, igreja? Mas quem que era? Sara, a noiva desses dias? Porque, às vezes, você
consigo mesmo pensa, eu não dou conta, eu não consigo, eu sou velha, né? Eu sou miserável, eu sou pobre, pecador, né? Mas havia uma promessa de que quem seria mãe? Era ela, era Sara. Ela tentou por Agar. E quando ela disse, não vai ser eu, vai ser Agar, Abraão não queria possuir Agar, mas Deus disse, é necessário que tenha um tipo, né? É necessário que tenha ali uma profecia ali, né? De que a semente, né, e a casca não herdaria junto, que teria que ter uma casca. Vocês compreendem isso, irmãos? Que a serva, né, não herdaria junto, o filho da serva não herdaria com o filho da livre. Tudo isso escondendo um plano de quem, irmãos? Escondendo de quem? De Satanás. Escondendo de quem? De Satanás. Amém? Deus, através disto, manifestando os seus atributos, este grande Deus deixando, né, se expressar, se manifestar, né? Então, quando eu estava lendo isto aqui, o profeta dizendo isto aqui, olha como que isto abrange, irmãos, muitas coisas. Nós tomamos todas estas palavras que poderíamos usar, todos estes grandes textos, o que nós estamos todos familiarizados com muitos deles. Vocês estão familiarizados com esses textos que nós falamos aqui? Sara, Agar, não é? Isaac, Esaú, Abraão, Esther, nós estamos familiarizados com isto, né? Ruth, amém? E tipos e sombras, ele está dizendo isto. E grandes tipos, né? E grandes tipos da escritura. Porém, agora aqui que eu quero que os irmãos observem. Porém, esta tarde, né? Somos confrontados com isto. Que, em face de tudo isto, ele ainda diz que há somente um lugar em que ele se encontrará com você. Então, eu gostaria que nós pudéssemos prestar atenção nisto aqui, e que você possa captar e receber isto da mesma forma que eu estava orando e lendo e buscando ao Senhor, para que pudéssemos ter um alimento nesta noite. E ele disse, temos tido o judaísmo, temos tido o islamismo, temos todos os tipos de credos e denominação, igrejas e assim por diante, mas ainda assim, Deus disse que há somente um lugar em que Ele se encontrará com você. Todos estes lugares, cada um diz que Ele se encontra na minha igreja. E se você não pertence à minha igreja, Ele não se encontrará com você. Você simplesmente tem que estar neste grupo. Ou Ele simplesmente não se encontrará com você ali. Ou Ele não se encontrará com você em nenhum outro lugar a não ser ali, melhor dizendo. Então, vocês vão ver que tem muito disto. Aí ele disse assim, então, nós verificamos aqui que ele de fato, não é, irmãos? De fato, tem um lugar. Apenas um lugar somente. Tu sacrificarás o sacrifício no lugar em que o Senhor, teu Deus, escolher. Quem que escolhe o lugar? Quem que escolhe o lugar? Ele. Agora, ele tem um lugar escolhido aonde ele se encontra com os filhos adoradores. E não era para ele sacrificarem em nenhum outro lugar, a não ser neste único lugar. Qualquer outro lugar não funcionaria. Ele tinha um certo lugar em que ele se encontraria com eles. Em um lugar somente.
E é aonde ele se encontra com o adorador. Então, vamos acompanhando aqui. Então, se isto for verdade, você viu onde o profeta nos leva? Se isso for verdade, é melhor o que então? É melhor que tenhamos muito cuidado de que encontremos esse lugar. Eu penso que isto nos é muito oportuno, que, como pessoas que sabem que estão morrendo, então, olha onde nós vamos dirigir a coisa. Quantos sabem aqui que estão morrendo? Poucos. Nosso corpo não é um corpo moribundo, irmãos. Eu penso que isso nos é muito oportuno, que como pessoas que sabem que estão morrendo e vivendo em uma raça moribunda, vivendo em uma era moribunda, vivendo em uma nação moribunda sobre a bandeira da morte. É isso que eu quero que vocês observem. Este mundo tem logo de chegar a um fim. Ele não pode ir mais longe. Eu vou entrar um pouquinho nisto aqui. Ele não pode ir mais longe. O pecado, irmãos, está demasiado fundo. Está além da esperança. Não há mais esperança para o mundo. Ele está mais além disto. É o tempo que nós estamos vivendo. É a hora que nós estamos vivendo, irmãos. Eu creio que o Espírito Santo está respigando nos campos, encontrando este e aquele, porque a hora está muito avançada. O Evangelho foi pregado a toda a nação. Ismos e coisas tais o têm seguido. Mas ainda assim o Evangelho tem seguido em frente do mesmo jeito. E agora, no tempo do fim, vemos as coisas acontecendo na maneira que estão. Há uma grande advertência no meio do povo eleito de Deus, para encontrar o que é certo. Agora, esses pontos que eu quero destacar nesta noite e que possamos meditar. Há, irmãos, uma grande advertência no meio do povo eleito de Deus para encontrar o que é o quê? Certo. E cabe a quem? E cabe a nós saber isto. Agora, não a teoria de alguém, mas saber o que é verdade. O que a Bíblia diz que é verdade. Porque será demasiado tarde um desses dias para nós, e este pode ser o dia, de modo que tomemos em verdadeira consideração o que Deus tem dito. Em verdadeira consideração o que Deus tem dito para fazer. E temos visto isto, de várias formas, temos visto isto. Deus tem dado a sua palavra. Lembre-se, quando Deus fala uma palavra, Ele nunca pode retirá-la. Ele tem sempre de permanecer o mesmo. Ele nunca pode dizer uma coisa e então dizer, bem, eu não quis dizer exatamente isso. Veja, Ele é infinito, Ele sabe o melhor para começar. Nós dizemos coisas que achamos ser o melhor. Então, após algum tempo, nós a retiramos. Mas Deus não pode fazer isso e permanecer Deus. Assim, se Ele é infinito, Ele não faz isso. E Ele é perfeito em toda a palavra. Ele nunca profere uma palavra
a não ser que seja... Não é bom ouvir isto, igreja? Porque o que ele proferiu a nosso respeito? O que ele proferiu ao seu respeito? Todos os seus eternos estavam com ele no princípio. Seus pensamentos, seus atributos, e eles estão simplesmente se expressando no mundo hoje. Agora lembre-se, ele tem um lugar provido, um lugar somente onde ele se encontrará com os filhos crentes. Qualquer outro lugar não funcionará, não funciona. Não vai para frente, não prospera. Então, eu quero que vocês vejam isto aqui.